Amados, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja na tua vida, esteja no teu dia de hoje. Eu quero deixar hoje este vídeo como um aviso para mim, para você e para nós, de que quando nós colocamos à disposição de Deus, Deus nos surpreende, Deus nos dá alegria, Deus desmancha os céus para mostrar a sua glória para nós. Hoje é 30 de abril e eu já estou em casa, mas na parte da manhã estive no monte, ontem orando ao Senhor. O Senhor colocou forte no meu coração estar indo no monte hoje. E a minha pastora, ela tem um propósito, ela tem um trabalho no monte que se dá há alguns anos já que ela faz esse trabalho lá. E nessa madrugada o Senhor trouxe ao coração estar indo no monte para buscá-lo. E eu cheguei lá mais ou menos, era a base de 6:30 da manhã. E eu quero passar uma experiência para a igreja. Queridos, eu nunca vi ou presenciei algo tão forte e tão espiritual do jeito que foi colocado hoje sobre a minha vida. Foi uma coisa que o Senhor me deu para fazer e que eu fiquei maravilhado, porque eu nunca, em todo o tempo do meu ministério, que já faz alguns anos, eu nunca vi aquilo, eu nunca presenciei aquilo, eu nunca senti aquilo. E como eu disse, eu cheguei lá depois que a igreja Monte Fumegano com outras denominações estavam lá. E isso se dá um ato de coragem e fé que a minha pastora tem de fazer esse propósito todas as terça-feira no monte. Mas o Senhor ontem, hoje, pela madrugada, eu orando, Ele me disse que era para mim lá, que era para mim acompanhar hoje a igreja. Poucas vezes acompanhei esse trabalho da minha pastora, até porque, por causa do trabalho e outras coisas mais, mas o Senhor colocou na minha vida, e aí eu deixei para segundo plano a minha vida terrena e fui fazer a obra de Deus, que é estar ali com a igreja. Querido, nós entramos numa presença tão grande do Senhor, nós manifestamos, Deus manifestou a nós a grandeza e a sabedoria dele, e aí Deus deu para minha pastora algo, e como eu disse, eu fui ali para receber e também fazer a vontade de Deus, porque assim Ele me mandou ir para estar fazendo. A minha pastora mandou fazer um túnel de pessoas, e aí as pessoas iam passar pelo túnel. Só que a minha pastora, Deus tinha revelado para ela e me incumbiu a estar depois do túnel, orando ao Senhor, para que o Senhor pudesse agraciar as pessoas que ali estavam com algo especial. Amados, eu nunca vi, presenciei e senti o que Deus deu para nós ali. Eu estava orando depois do túnel e eu entrei num tempo espiritual tão grande que eu já não estava conseguindo suportar a presença de Deus. Eu entrei numa via espiritual tão grande, tão poderosa, que parece que o meu espírito saiu de dentro de mim. Eu já não estava mais ali. A minha matéria estava ali, mas o meu espírito já não estava mais. E ali o Senhor, através da nossa pastora, pediu que eu orasse a Deus para que Deus manifestasse a vida de cada um, algo especial. E eu comecei a orar ao Senhor e entrei nas vias espirituais, e o Senhor me deu uma visão tão linda, tão bela,
que, como eu disse, em todo o meu ministério de cristão eu nunca vi aquilo. Eu nunca presenciei aquilo. É como se tivesse abrido uma fenda nessa atmosfera. E ali eu pude contemplar, eu pude ver, eu pude sentir como se toda a galáxia, toda a atmosfera, ao que está acima da atmosfera, eu pude ver como se o Senhor tivesse me dado algo tão poderoso para me atravessar a atmosfera terrena e conseguir ver o outro lado, ver o espaço. Eu pude ver, queridos, estrelas, eu pude ver coisas lindas que na imaginação do homem não pode ser atraído, porque quando nós olhamos para cima a gente só vê esse céu azul, ou quem sabe o céu cinzento. Mas o Senhor me fez ter aquela visão, e ali eu saí de mim e parece que eu entrei num tempo, num espaço de tempo, aonde Deus queria me mostrar coisas e transmiti-las para as pessoas aqui da Terra. Eu vi como se fosse pequenos meteoros atravessando acima da atmosfera, pegando fogo. E ali, naquela visão, o Senhor, eu estendi as mãos pedindo a Deus algo para a vida daquela pessoa. E aí aquela tocha ou aquele ser pegando fogo, eles vinham na minha mão. E ali eu colocava na mão das pessoas que passavam pelo túnel. Querido, pessoas ali saíram dali chorando. Pessoas dali saíram alegres. Eu nunca vi algo tão poderoso. Eu nunca senti algo tão poderoso. É bem verdade que eu fui ali para buscar o Senhor. O Senhor me despertou a estar com a igreja hoje. Mas eu não fui para fazer ou para mostrar ao missionário Tiago ou nada disso. Eu fui para buscar a Deus e Deus me incumbiu fazer aquilo. E quando eu estendi as mãos, eu olhava para o céu e estendia as mãos, e ali eu via no espaço a presença de Deus. Porque quando eu estendi as mãos, aquelas coisas, aquele fogo, aquela bola de fogo vinha na minha mão. E ali eu descia com aquela bola de fogo e colocava na mão da pessoa. Queridos, pessoas dali é coisa espiritual, porque as pessoas ali, algumas depois, quando nós viemos embora e conversando comigo, falou: meu irmão, quando você colocou a tua mão sobre a minha e fechou, parecia que eu estava com a bola de fogo nas mãos. Eu senti uma graça tão grande, um poder tão grande, eu senti uma presença tão forte. E aí eu quero compartilhar algo com você. E eu quero que você leia para que você entenda o que eu estou dizendo. No livro de Salmos, capítulo 5, leia lá e você vai entender o que eu estou dizendo. Eu larguei, querido, os meus afazeres aqui hoje. Hoje é terça-feira. Eu larguei os meus afazeres e fui para o monte, porque o Senhor colocou no meu coração de ir. E eu fui com o coração aberto. Eu fui com o coração alegre. Cheguei lá, o povo já estava ministrando, a minha pastora e a sua equipe já estavam ministrando o que tem costume de fazer. E eu cheguei ali só para ser mais um. Mas o Senhor me deu esta bênção, me deu esta graça. E eu pude ver, meu irmão, o céu como se fosse uma fenda aberta sobre este céu azul. E aí eu conseguia ver tudo do outro lado, o espaço, as estrelas. Eu pude ver tudo. E isso, querido, numa transição espiritual muito grande, porque eu já não estava conseguindo ficar de pé. A presença de Deus foi tão forte, tão maciça, que a minha carne, parece que o meu espírito saiu de mim. Eu conseguia ver as coisas voando, eu conseguia ver, atravessar em cima da atmosfera, e ali eu estender a mão, e ali aquele ser, ou aquela bola de fogo vinha na minha mão, e aí eu descia e colocava na mão da pessoa. Pessoas dali, meu irmão, saíram chorando ali hoje. Eu quero dizer que poucas vezes eu senti tanta graça
pela misericórdia de Deus. Poucas vezes senti tanto prazer e poucas vezes me senti tão perto de Deus como senti hoje. Eu quero dizer para você, querido, que Deus é aquele que trabalha do jeito que quer, da maneira que Ele quer. Se eu não tivesse a sensibilidade espiritual de ouvir o Senhor, de ir estar com a igreja de Cristo lá hoje, talvez eu perderia isso. Talvez eu deixaria de abençoar e ser abençoado. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, está nessa terra para abençoar vidas. E Deus cobriu a minha pessoa a ser o mensageiro dessa grande bênção para a vida das pessoas. Eu fico muito feliz, fico muito contente do Senhor achar graça na minha pessoa a estar fazendo essas obras. Porque Jesus, quando deixou para os seus discípulos, falou assim, deixou para eles e disse, eu vim para fazer obras, mas depois de mim, obras maiores vocês farão. E tudo, querido, que eu fiz ali foi para a honra e glória do Senhor. Eu senti uma presença, uma magnitude de Deus na terra, como parece que eu já não estava mais ali. Eu subi para cima dos céus, foi como se eu tivesse sido arrebatado naquele momento, e eu via como se fosse meteoros pegando fogo acima da atmosfera, e quando eu estendia as mãos, eles vinham até mim, e aí eu presenteava a pessoa. Meu irmão, se você soubesse o poder da tua adoração, se você soubesse que quando você dispõe para Deus, quando você abre o teu coração, Deus pode fazer coisas inexplicáveis neste mundo. E aí eu quero concluir, como eu disse para alguns irmãos depois lá, o que está escrito em 1 Coríntios 2,9. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e não conseguiu chegar no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu fui no propósito que o Senhor me mandou e fui agraciado com esta bênção. Então eu quero deixar para você que quando você dispõe para Deus, Deus faz coisas misteriosas, faz revelar a nossas vidas essas coisas. Eu nunca senti aquilo, eu nunca contemplei algo tão grande e tanta graça de Deus como foi hoje. É bem verdade que poucas vezes eu acompanho a minha pastora nesse projeto, nesse trabalho dela no monte, mas todas as vezes que eu vou, o Senhor me presenteia, o Senhor me dá graça, o Senhor me dá bênção, o Senhor me alegra, o Senhor mostra que a minha adoração pode mover sim o coração de Deus, como a tua adoração também pode. É só você crer, acreditar e colocar em prática. Porque se eu tivesse ido, ou então se eu tivesse fechado os ouvidos, não tivesse a sensibilidade do Espírito para entender o que Deus queria comigo ali, talvez eu deixaria e talvez eu ia fazer meus fazeres. E aí Deus deixaria de abençoar as vidas das pessoas e abençoar a minha também. Então esse vídeo, como parte desta semana, eu quero deixar essa experiência e dizer para você, querido, que Deus tem muito mais a ser revelado para você na tua vida, quando você passa a deixar Deus trabalhar. Eu poderia ter não ido, mas olha o que ia acontecer. Eu ia deixar de abençoar. Deus ia deixar de abençoar as pessoas através da minha vida, e eu também não seria abençoado, porque a palavra ela é bem clara quando diz que quando nós fazemos a obra para Deus, Ele trabalha a nosso favor. É essa a experiência que eu quero deixar. Não deixe de ler o Salmo 5 e você vai entender que qual poderoso é quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração. Que Deus em Cristo abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.